Deus quer que esta igreja seja uma igreja voltada à família, porque afinal de contas nós somos a família de Deus. E Deus tem algo muito grande para fazer nessa cidade, através dessa família que se reúne aqui, que se cultua Deus aqui. Deus quer falar conosco nessa noite a respeito de perdão. E se perguntássemos a cada um de nós aqui qual o retrato da família atual, todos nós teríamos fatos negativos para contar. Às vezes a gente vê uma cena, entristece o nosso coração e a gente chora. Eu mesmo fui um dos que chorei ali enquanto estavam apresentando. É pura realidade. E a gente sente dó, a gente sente pena, mas às vezes nós somos dessa mesma forma. Talvez os nossos atos não são tão agressivos fisicamente. Muitas vezes ofendemos mais moralmente, espiritualmente. E o Senhor quer falar conosco nessa noite a respeito de perdão. Irmãos, nós temos uma rotina de culto. A igreja tem os dias de culto, os trabalhos de rotina. E nós somos aqueles que arrumamos, botamos a nossa melhor roupa e vimos para a igreja. E dizemos então, vamos à casa do Senhor. Cumprir mais um dia de rotina. Pelo menos alguém vai me ver lá e vai saber que eu estou lá. Mas nós não temos uma vida de compromisso, uma vida de santidade. Nós não temos perdoado o nosso próximo. E às vezes vimos para a igreja achando que apenas por participar do culto será a solução dos nossos problemas. O perdão deve estar no centro da vida do crente, no centro da vida do casal, no centro da vida da família. Por que, irmãos? Porque é tão difícil praticar o perdão. Por que é tão difícil? Por que quando alguém nos machuca, alguém nos fere, por que é tão difícil viver isto, praticar isso? Primeiro, nós guardamos ressentimentos. Eu costumo falar uma coisa: tudo que não presta na nossa casa, tudo que é mal, que cheira mal, ou que se demorar muito vai perder, vai cheirar mal, a gente joga no lixo. Nós não guardamos. Mas com a questão do perdão nós fazemos diferente. Alguém nos machuca, ou nós machucamos alguém, e nós pegamos aquilo e trazemos para o mais profundo do nosso coração e trancamos ele a 7 chaves e diz: eu não esqueço, está aqui guardado. E aquilo vai apodrecendo, e aquilo vai matando o homem, aquilo vai destruindo a vida, e aquilo vai ocupando um lugar que deveria ser tão somente do Espírito Santo de Deus. Nós guardamos ressentimentos, nós reservamos tudo aquilo que não nos edificou, tudo aquilo que feriu, que machucou, que destruiu, e nós guardamos. E às vezes dizemos assim: olha, não esqueci, vou guardar, um dia eu vingo, um dia, e a gente vai vivendo isso. Esperamos ver sinais de arrependimento no outro. Então o irmão Anderson, ele me fere, e doeu muito em mim. O irmão sabe que me feriu, mas eu só vou perdoar o irmão se eu notar que verdadeiramente ele se arrependeu. Se eu notar que ele não se importou com o que ele me fez, eu também não perdoo. Eu me afasto dele, eu me distancio dele. Se ele sentar num banco da igreja aqui na frente, eu sento lá no final para nem olhar para a cara dele. Estou falando em relação à igreja. Dentro de casa, às vezes o marido, a esposa, aí calamos, ficamos dias e dias sem nos falarmos. Porque enquanto ela não me pedir perdão, eu também não peço. Enquanto ele, que foi ele que falou, foi ele que fez, não se render, eu também não me rendo. Aí nós damos um espaço de 1 hora, 2, um dia. Uma vez eu visitei um casal que tinha uma semana que não se falavam. Sabe quem falou durante essa semana toda, irmãos? Era crente, mas quem falou não foi o Espírito Santo de Deus, não. Durante 1 semana o diabo falou no ouvido dos dois. Uma palavra que eu ouvi aqui em cima uma vez, até do pastor Viana, e que eu peguei aquilo muito para a minha vida. Foi uma ilustração que ele trouxe, que diz que em poucos instantes, a Bíblia não fala o tempo, mas no instante que Adão abandonou Eva, deixou Eva sozinha, que não estavam ali se falando, foi um momento que o diabo aproveitou para minar o casamento deles e para fazer o que fez. E nós às vezes, irmãos, por questão de orgulho, por questão de não querer voltar atrás,
por questão de não querer dar o braço a torcer, por não querer se sentir diminuído em relação ao outro, nós deixamos que, ao invés de falarmos, nós deixamos que o diabo fale. Por isso, amado, que você não é feliz. Por isso, amada, que você não é feliz. Você até luta, você até ora. Antes de perdoar, relembramos aos outros a necessidade de se arrependerem. E nós então começamos a cobrar. Olha, Anderson, eu preciso que você se arrependa daquilo que você me fez. Você se esqueceu já? Às vezes a pessoa até procura uma certa aproximação com a gente, mas você é fingido, viu? Você esqueceu daquilo que você me fez, você me pediu perdão. E nós fazemos questão, a primeira oportunidade que tiver, eu atiro isso na cara. A primeira oportunidade eu mostro tudo, eu jogo tudo no ventilador. Nós vimos muito rápido a falta do outro e esquecemos das nossas. A palavra do Senhor diz assim, ó: tire primeiro a trave. Ele não fala nem um cisco, não, ele fala logo uma trave, né? Tira logo esse pedaço de pau que está dentro do teu olho antes de querer tirar do olho dos outros. Mas é muito fácil, irmãos, a gente apontar o defeito do outro. Se pedir para você fazer uma relação do defeito da sua esposa ou do seu esposo e trazer aqui na frente todos os defeitos, talvez de alguns uma folha de papel não seja suficiente. Mas se a gente pedir para trazer assim, olha, escreva aí todos os seus defeitos, talvez uma linha ela ocupe apenas 1% da sua totalidade. Então é muito fácil a gente ver a falha no outro. É muito fácil acusar, dizer foi você que falhou. É você falha por isso, isso e isso, porque você tem esses e esse defeito. Mas o que é perdão, irmãos? O que a Bíblia diz que é perdão? É conceder a remissão de qualquer ofensa ou dívida e de qualquer cobrança. Conceder perdão é conceder remissão de qualquer ofensa e de qualquer reivindicação, de qualquer cobrança. Amados, eu há algum tempo atrás, sempre quando a gente está começando um grupo Casado para Sempre, a gente sofre muito contra-ataque do inimigo, porque o inimigo sabe que Deus vai salvar vidas, que Deus vai restaurar casamentos. E ele sabe que ele tem que lutar, porque se ele não lutar, ele não vai conseguir minar a gente e ele vai perder almas. E casamentos vão ser curados, vão ser restaurados. E um certo dia, antes de começar um grupo, eu saí com minha esposa e a gente foi ao banco. Fomos até o Bradesco. E ali próximo ao Bradesco tinha um local de estacionamento para deficiente físico. E quando eu cheguei ali naquele local, eu dei umas 3 voltas no centro da cidade, não achei local para estacionar. Fiquei um pouco impaciente porque tinha um carro estacionado no local que seria uma vaga para mim. Nisso que eu procurando um lugar para estacionar, o rapaz dono do carro aproximou-se do carro dele. E eu então perguntei: moço, você é deficiente físico? E ele olhou para mim assim e disse assim: sou. Aí eu falei: tudo bem. Peguei o meu carro, aí ia saindo um carro na frente. Eu esperei que o carro saísse para estacionar o meu. Quando o carro saiu, que eu encostei o meu carro, que eu abri a porta do carro. Quando eu abri a porta, que eu fui levantar, o homem estava desse tamanho na minha frente, em pé. Apontou o dedo para mim e disse: fique quieto que você não é homem. Irmãos, e a palavra e o xingamento que você imaginar, que passar pela sua cabeça, aquele homem me disse. E eu olhei para ele: moço, eu não sei o que está acontecendo. Moço, porque você... eu não vi, eu não sabia que você... eu não vi que ali naquele local não tinha uma placa. Irmãos, o diabo levou a placa do lugar. Interessante que um dia antes a placa estava lá, no outro dia a placa caiu, os catadores que reciclam material carregaram a placa. E aquele homem então me humilhou, pisou, xingou. Foi uma coisa, uma cena que eu não desejo para ninguém aquilo. E aquele homem apontava o dedo para minha cara e disse: fica quieto porque eu não te bato, porque você é um homem. E a minha esposa do lado também não falava nada e disse: filho, vamos sair daqui. E a gente tentava sair, o homem não deixava. E aquele pessoal das lojas ali ficaram tudo na frente, ninguém fazia nada, todo mundo atônitos. E eu então, com muito trabalho, eu saí, atravessei a rua. Quando o rapaz do trânsito lá, o menino que mexe da Zona Azul, eu disse: meu filho, cadê a placa que fica ali naquele lugar? Ele falou assim: moço, a placa carregaram, mas aquele lugar é seu, eu vou multar aquele homem. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não multa não.
Deixe aquele homem embora, porque Deus não me conta dele. Aí quando eu conversava com o rapaz, com o menino, o homem parou novamente no meio da rua e me ameaçou. Falou: moço, você cala a boca que eu vou te bater. Não te bato porque você não é um homem. E aquele homem então foi embora e eu olhei para aquele homem e disse: Deus tenha misericórdia. Os taxistas ali correram até mim. Naquele momento eu tremia. O estado emocional estava abalado. E os taxistas falaram: olha, vamos até a promotoria, nós vamos prestar queixa e nós vamos ser seu testemunha. Você sabe quem é aquele rapaz? Eu disse: eu nunca o vi, eu não sei quem é. Aí ele disse: aquele rapaz é assim mesmo. Ele é um policial civil de Caetité. E ele faz assim com todo mundo, mas não pode ficar assim. Eu disse: olha, deixe que ele vá em paz. O meu Deus é o Deus do impossível. O meu Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que cura. E eu então saí, irmãos, entrei no banco, não consegui resolver nada. Voltei dentro do carro, cheguei em casa tremendo, que até para dirigir foi difícil. Entrei para dentro do meu quarto e chorei como uma criança. Mas chorei, meu Deus, sabe o quanto eu chorei? Porque eu fui ofendido como homem, eu fui ofendido como ser humano. Mas eu chorava para que Deus tinha misericórdia daquele homem, para que Deus não fizesse com ele o que ele queria fazer comigo. E naquele momento eu liberei perdão para aquele homem. Eu disse: Senhor, ele não te conhece, ele não tem o Deus que eu tenho, ele não tem a paz que eu tenho, ele não tem a alegria que eu tenho. E eu saí daquele quarto restaurado, amados. Eu saí daquele quarto curado. E o Senhor tem honrado a minha vida para a glória do nome dele. Isso é perdão. Deus concede esse perdão livremente. No momento em que Jesus estava sendo ali crucificado, humilhado, ele era inocente, e ele olhou para aquela multidão e pediu perdão. Deus perdoa essa multidão, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que estão fazendo. Não precisou ninguém chegar para ele e pedir perdão, não. Não precisou ninguém se arrepender, não. Ele olhou para aquela multidão e disse: olha, Pai, eles não conhecem esse Deus, eles não conhecem esse amor. Eu não posso cobrar isso deles se eles não conhecem. Pai, perdoa. Essa foi a oração de Jesus. Nós devemos perdoar, irmãos, sem exigir pagamento. Jesus não pediu nada em troca. E nós às vezes trocamos o perdão por dinheiro, por presente, por promessas, por sexo e por tantas outras coisas. A nossa família às vezes não está bem porque nós não temos sabedoria. Nós não sabemos perdoar. Lá em Mateus 6,14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Perdoar é um mandamento de Deus. E é necessário que eu consiga perdoar o irmão que me machucou, para que Deus também me perdoe. É uma condição que Deus coloca na sua palavra. Porque ninguém consegue abençoar alguém com hipocrisia, com falsidade. Se o meu coração não estiver livre, se o meu coração não estiver transparente, não estiver puro, como eu vou amar alguém? Se eu não conseguir estar bem dentro da minha própria casa, como é que eu vou poder subir e pregar aqui em cima? Ou abraçar o irmão do lado? Ah, não, eu estou bem com todo mundo, mas dentro de casa eu não sou feliz. Eu perdoo os irmãos, mas não consigo perdoar meus filhos, não consigo perdoar minha esposa, meu esposo. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as suas. Se a gente não perdoar, irmãos, Deus também não nos perdoa. Não adianta fazer o Pai Nosso, repetir milhões e milhões de vezes. Não adianta colocar de joelho. Não adianta fazer campanha de oração. Não adianta ser dizimista na igreja, porque Deus não te perdoa. Se você tem um coração que não perdoa, Deus também não te perdoa. Queremos ser perdoados, mas nós não queremos perdoar. Se eu ferir alguém, olha, me perdoe logo. Nós queremos ser perdoados, mas não queremos perdoar. A falta de perdão pode ter como consequências doenças físicas e mentais. Tem tanta gente doente fisicamente: gastrite, pressão alta, colesterol, câncer. Tudo por falta de perdão. Física, doença física, doenças mentais. Tem tanta gente lunático, doidos mesmo, porque um dia não conseguiu perdoar. A amargura tomou conta do coração a tal ponto de atingir a mente. Toda pessoa que não perdoa, ela é amarga. Talvez você até se escandalize do que eu vou dizer aqui, mas tem muita gente endemoniada, possessa dentro da igreja por falta de perdão. Porque se o seu coração não tem espaço para Jesus,
se o seu coração só tem lugar para mágoa, me perdoe, mas não é Deus que está habitando aí dentro não. Que a Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é misericórdia. Como é que Deus está sendo rancor, está sendo ódio? A falta de perdão prejudica aquele que se recusa a perdoar mais do que o outro. Muitas vezes eu posso até, talvez o irmão Anderson me feriu, mas ele não notou que me feriu. Talvez foi uma brincadeira, foi um momento e aquilo, ele nem sequer soube que me feriu. E eu fiquei então magoado com ele tanto tempo. Fiquei doente, fiquei triste, fiquei depressivo, fiquei abatido. E ele sequer sabia que tinha me magoado. Quem sofreu fui eu ou foi ele? Fui eu que não consegui perdoar. A falta de perdão bloqueia a ação de Deus. E a gente fala, Deus abençoa todo mundo vai na frente da igreja, conta testemunho, mas eu não tenho nada para contar. Investiga o seu coração. Analise a sua relação com o esposo, com filhos, com vizinho, com amigos, com patrões, com a igreja, com o pastor. Sabe, às vezes aquela oração que você ora e que parece que ela não passou das telhas, do telhado. E você vê pessoas se quebrantando, chorando diante de Deus e você parece uma pedra. A Bíblia diz que quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Irmãos, se nós ofendemos, nós devemos iniciar o processo de perdão. E se nós formos os ofendidos, também devemos iniciar o processo de perdão. Se formos ofendidos, pedimos perdão. Se nos ofenderam, pedimos perdão. E se nós ofendemos, pedimos perdão também. Dentro de casa, machucou. Nós temos uma tática dentro de casa. Quando alguém fala algo que fere, a gente já diz logo, doeu. Já grita logo, ai, porque sabe que fez mal. Quando o outro diz, ai, é porque precisa você. Doeu, perdão, porque eu não sabia que tinha machucado. Nós temos essa tática. Falamos algo, ferimos, o outro diz logo, ei, doeu, machucou. Para não guardar para depois, para não dar tempo do diabo trabalhar. Queremos a condenação para os outros e a misericórdia para nós. E não adianta justificar. Não falar aos outros. Uma coisa, irmãos, é não falar aos outros a respeito da nossa ofensa. E nós temos a tendência de tentar achar pessoas que fiquem do nosso lado. E dentro de casa é os filhos. Você viu, você sabe o que seu pai me fez? Você viu o que ele me falou? Aí nós trazemos os filhos para o nosso lado. Formamos a nossa equipe. E ficamos dentro de casa brigando e dando murros e socos no inimigo errado. Em vez de bater em Satanás, em vez de bater no inimigo, mandar ele bater retirada, nós ficamos brigando entre um com o outro. E os nossos verdadeiros inimigos são os filhos, são os maridos, são as esposas, quando deveria ser Satanás que lança a seta e a gente acolhe. Não é preciso quando se arrepender para que nós possamos perdoar. Quando perdoamos, liberamos o ofensor para que ele possa se arrepender. Jesus perdoou mesmo assim que as pessoas pedissem perdão. Quantas vezes eu devo perdoar o meu esposo? Quantas vezes eu devo perdoar os meus filhos? Quantas vezes eu devo perdoar o meu pastor? Quantas vezes eu devo perdoar a minha esposa, o meu irmão de igreja, o meu vizinho que nem crente é? Não há limites. O perdão é um ato da vontade e não um sentimento.